Salve rapaziada, Shank Sai na área para mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui, né? A gente vai estar iniciando juntos o sistema de ban, beleza? Eu vou estar abordando aqui a utilização de timestamps, tá? Para armazenar o tempo de ban do jogador. Porque a gente vai estar criando um sistema que é tipo um temp ban, ele é tipo um ban temporário. Só que na verdade ele é uma coisa só, ele vai ser um comando só, que vai ter /ban, o ID do jogador, o tempo que você quer que ele seja banido em dias e o motivo, né? Então são 3 parâmetros que vai ter o nosso comando. E o tempo, que em dias, se você colocar 0, vai ser permaban, vai ser permanente o ban. Então ele não vai ser desbanido, a menos que você utilize o comando de desban, que a gente vai estar criando também. Beleza, pessoal? Então, para fazer esse comando, como que a gente vai estar utilizando ele, o que a gente vai estar utilizando ele, né? E quais técnicas a gente vai estar utilizando ele. Bom, a gente vai estar utilizando principalmente, né, o timestamp. Eu vou estar explicando aqui o que é, como funciona, certo? E como a gente vai estar utilizando o sistema de timestamp, né? Então, para começar, a gente pode, né, abordar aí, né, começar se perguntando o que é o timestamp, né? O que vem a ser timestamp? Timestamp nada mais é do que uma marca temporal, certo? Vamos procurar no Google pra gente ver? Vamos procurar aqui, ó. Eu já tenho aqui a página certinho pra gente, ó, na Wikipédia, certo? Muita gente fala que a Wikipédia aí é uma fonte que não é confiável, tal. Mentira, Wikipédia é bastante confiável, sim. Algumas páginas não. Essa, por exemplo, talvez não seja muito confiável, porém eu já li a informação e eu sei que é verdadeira. Mas tem páginas do Wikipédia que elas trazem aqui embaixo as fontes no final, e geralmente são bibliografias, então aquilo é confiável, sim. O importante no Wikipédia é você sempre verificar as fontes do artigo que você está procurando, tá? Verificar, se não houver fontes, verificar a veracidade do que está escrito em outras fontes externas, né? No caso aqui, eu já conheço o timestamp, eu sei que aqui o que está falando é real. Então vamos ver o que está escrito aqui. Também não vou ler o texto inteiro, né? Vou só pegar aqui por cima aqui, ó. Marca temporal, ó lá. Uma marca temporal, estampa de tempo ou timestamp, é uma cadeia de caracteres denotando a hora ou data que certo evento ocorreu. A cadeia geralmente é apresentada num formato consistente, permitindo fácil comparação entre duas marcas temporais distintas. E elas são padronizadas pela Organização Internacional para a Padronização, né, o ISO, né, através do ISO 8601. Tá, o que significa isso então, né? Timestamp como o nome já diz, é uma marca temporal. Então a gente pega assim duas datas, né? Duas datas lá de tempo. Eu coloco assim, essa data é o marco 0 e essa data é o marco final, entendeu? E o que tivesse entre essa data eu consigo pegar duas coisas e comparar. Na verdade, marca temporal é uma coisa que é utilizada desde sempre pela humanidade, tá? O timestamp, né, no caso, existem vários tipos de timestamp, né? E a humanidade ao longo dos anos sempre usou várias. Hoje em dia a gente marca, na verdade, ó, pessoal, é bem real isso. A gente marca o tempo nosso através de um timestamp, né? O nosso calendário, o calendário gregoriano, né, o calendário romano, ele é totalmente um timestamp, ele é baseado nisso, ele é baseado nessa premissa, tá certo? Porque, por exemplo, como a gente marca o tempo, né, desde o começo da civilização, tem a civilização antes de Cristo e depois de Cristo. Quem é o marco 0? O nascimento de Cristo, certo? Então tem lá 2000 anos antes de Cristo. Você sabe que aquilo foi 2000 anos, e cada ano tem 12 meses, e cada mês tem 30 ou 31 dias, e que no ano bissexto tem, e que todo ano tem um mês que tem 28 dias, e que no ano bissexto esse ano tem 29 dias, certo? Isso é um timestamp com regras, com uma padronização. Beleza? Isso foi um pequeno exemplo que eu dei. Em programação, a gente utiliza a marca temporal do Unix, né? Que está falando aqui, ó. Em Unix existe a marca temporal importante que define o início da era Unix. É essa data aqui, pessoal, ó. 1º de janeiro de 1970 à meia-noite, tá? Isso aqui é o marco 0 do nosso timestamp. Em programação muito se utiliza, tá? Existe um problema com isso, em relação a isso.
Atualmente esse problema meio que, entre aspas, já foi resolvido, porque temos números de 64 bits, né? Mas enfim, que seria no caso que, assim, uma variável, né, um endereço inteiro de 32 bits, ele pode armazenar, acho que no máximo até um número inteiro de 65.535, se eu não me engano, ou coisa assim, tá? É o valor máximo. Então, passando daquilo, não dá mais para você utilizar. Então, como a gente tem um número que são, os nossos endereços são de 32 bits, né? Que são 8 valores, binários, correto? Então, o limite seria o ano 2038, por isso que aqui está descrevendo, há o problema do ano 2038. Para sistemas que armazenam essa informação em inteiro de 32 bits, há o problema do ano 2038. Deixar claro para vocês aqui, tá, gente? A gente vai estar usando essa marca timestamp. O marco 0 é 1970, 1 do 1, e a partir daqui conta-se cada segundo aumenta 1 no timestamp. Então, 1 do 1, meia-noite 1 é 1, né? 1 do 1 de 1970, meia-noite 1 e 2 segundos é 2, e assim vai. Então, 2010, tal, você vai fazer lá o cálculo e vai ter, né, o seu número inteiro, né, que vai ser o timestamp. Então você pode comparar esses dois, por quê? Porque o número que estiver mais próximo do número equivalente ao marco 0, ele é uma data anterior a um número maior que ele, entende? Então dá pra gente utilizar isso, dá pra gente manipular isso. Dá pra gente converter, tá, gente? Existem cálculos, fórmulas de conversão de timestamp para datas incluindo, né, o Greenwich Meridian Time lá, né? No nosso caso aqui é o -3, a gente sabe disso, né? Tá, existem várias formas de manipular o timestamp, beleza, pessoal? Só que ele tem esse problema do ano 2038 e já adianto para vocês, eu acredito que o SAMP e o Pauno, ele se utiliza sim de informação no inteiro de 32 bits, que é o tipo int. Eu não sei se o Pauno tem tipo long, beleza? Eu deveria até ter dado uma pesquisada sobre isso, falha minha, mas eu acredito que não há, tá? Eu nunca vi pelo menos ninguém utilizar, apesar de ter bastante experiência e bastante tempo na área, já passei por vários GM, já vi várias coisas aí no Pauno, mas nunca vi ninguém utilizar um tipo long, né? Mesmo porque o Pauno, na verdade, ele é uma linguagem não tipada. Os tipos são gerados pela biblioteca do SAMP. Então acredito eu que sim, a gente tem esse problema, e significa que o nosso sistema de ban vai funcionar até o ano de 2038. Depois disso ele não funciona mais, beleza, pessoal? Só que eu acredito que até lá não vai ter mais SAMP, né, gente? Então a gente não precisa se preocupar com isso, né? Apesar de nós estar em pleno 2020, né? Falta só 18 anos, mas... 18 anos. O que vai ser o GTA Sans? O GTA Sans vai estar no museu, né? Em 2038. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Beleza, pessoal? Então a gente vai estar usando o sistema de timestamp do Unix, que é o sistema que se utiliza no Pauno e no SAMP, para estar armazenando as datas de ban e desban. Tá certo? Vamos ver como que a gente vai fazer isso? Então, pessoal, para estar utilizando aí, manipulando, né, o timestamp, transformando datas em timestamp e vice-versa, a gente primeiramente vai precisar dessa include que a gente vai estar utilizando, porque ela já contém as fórmulas que a gente precisa, né? Ela contém uma estoquezinha timestamp to date, que ela transforma o timestamp numa data, certo? E date to timestamp também, que ela transforma aqui ela transforma o timestamp numa data e aqui ela transforma uma data num timestamp, beleza? Essas funções não são tão complicadas de se criar, porém você precisa ter um pouco de conhecimentos matemáticos aí, tem que manjar um pouquinho de matemática, nem todo mundo é bom de matemática, tá? Portanto, alguém muito inteligente, muito esperto, resolveu criar para nós essa include. O nome dele tá aqui, Josh MD, tá? Ele criou pra gente, então a gente não vai precisar se preocupar com a parte dos cálculos matemáticos do timestamp. Vai ter uma hora só que vocês vão ver uma continha aí, mas é muito simples de entender. Beleza, pessoal? Eu não vou estar me estendendo em explicar como funcionam as conversões de timestamp para data e tal, porque a gente já vai estar utilizando, logicamente, essa include. Se você quiser saber isso, igual eu falei, além de ter aí um pouquinho, né? Que eu sei que a maioria que vê esse vídeo, gente, tô falando isso porque eu sei que a maioria que vê esse vídeo aqui são adolescentes, são pessoas aí que tem 15 a 17 anos, tá? Poucos são aí que tem
os 20 anos ou mais, beleza? Então esse pessoal geralmente está na escola ainda, tá? E muitos não gostam de matemática, até mesmo depois de velho, certo? Então por isso que eu tô falando isso. Se você gosta, tem afinidade, manja um pouquinho mais de matemática e tá interessado, você pode tá dando uma olhada que existem várias formas de estar manipulando o timestamp, beleza, pessoal? Mas aqui a gente vai se limitar a utilizar apenas as funções dessa include aqui, tá? Então eu vou estar deixando o link na descrição para você estar baixando essa include. Ela não tem, infelizmente, no GitHub, ela é uma include de legacy, né, de legado. A gente vai estar colocando ela aqui, né, dentro da nossa pasta includes, certo? Porque a gente não vai poder utilizar ela com o SAMPCTL, beleza? Então aqui está o link dela, versão 2.0, está no pastebin. Eu vou estar copiando aqui, Ctrl A, Ctrl C. Agora eu vou vir aqui e vou criar aqui um novo arquivo. Vou dar o nome de timestamp.inc. Ctrl V. Pronto. Esse é o cálculo que se utiliza para fazer o timestamp, tá? Vocês vão entender, se vocês observarem aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre os cálculos, igual eu falei. Se você manja um pouquinho, você vai entender. Também não são cálculos difíceis, né? Essa porcentagem a gente sabe que é o resto da divisão, né? Então se você souber os símbolos, você vai ver que é um cálculo simples, beleza? A gente sabe que a gente tem que observar o quê? Que um dia é 86.400 contagens, né, do timestamp. Eu vou chamar essa contagem, ela não tem um nome, uma métrica, né, específica, é timestamp. Então, um dia é equivalente a 86.400 timestamp. Uma hora é equivalente a 3.600 timestamp. Beleza? Um timestamp é equivalente a 1 segundo. Ok? A gente não vai precisar de colocar essas includes, eu acredito eu, porque a gente já tem elas, né, definidas no nosso game mode. Beleza? Pode deletar ou deixar, não sei. Eu gosto de deletar. Se precisar a gente coloca de novo, mas eu acho que não vai precisar não. E tá aí. Vamos adicionar o nosso timestamp aqui também, né, nas nossas bibliotecas. Pessoal, deixar claro para vocês que isso aqui, ela segue uma ordem. Você não pode sair colocando as coisas um em cima do outro, um embaixo do outro, porque senão pode dar conflito, pode bugar o seu GM, tá? Eu gosto de deixar as inclusões do LS sempre pro finalzinho. Então eu vou colocar aqui include timestamp. Beleza? Então a gente está com a nossa include agora no game mode. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai estar utilizando os recursos do timestamp com a lógica de programação e MySQL para manipular o nosso sistema de bans. Então, como que ele vai funcionar? Bom, a gente vai estar utilizando o MySQL, obviamente, né? Vai ser da seguinte forma: a gente vai dar o ban no jogador e nesse momento a gente não vai alterar a conta do jogador, tá? A gente vai criar uma tabela chamada ban, certo? Onde ela vai ter algumas informações relativas ao ban do jogador, beleza? E essa tabela vai ter uma ligação com a tabela player. A gente vai criar aí uma chave estrangeira, uma foreign key, tá? Só para, na verdade, manter assim a integridade dos dados, porque a gente não vai estar utilizando nenhum recurso realmente que precise de foreign key agora, beleza, pessoal? Mas eu gosto de pôr a foreign key, igual eu falei, para manter a integridade dos dados, para manter a consistência do meu banco de dados, beleza? Então a gente vai estar armazenando criando essa tabela, e quando o player for banido, os dados dele vão ser adicionados nessa tabela. Quando ele logar, bom, toda vez que um player logar, vai verificar nessa tabela se os dados dele estão contidos nessa tabela. Se estiverem, é porque ele está banido. Então a gente vai pegar os dados dessa tabela e vai verificar por que ele está banido, quanto tempo ele foi banido, qual admin que baniu ele, certo? E se ele vai ser desbanido ou não. Quando ele for logar no server, vai verificar se o player está sendo... se já passou, né, a data do desban dele ou não. Caso já tenha passado, ele vai ser redirecionado para a tela de login e também vai ser removido, né, a informação dele desse banco de dados de ban, certo? Vai ser assim que vai funcionar. Quando o admin der desban, também simplesmente vai se remover os dados do jogador da tabela ban, beleza?
Então a gente vai estar aqui criando a nossa tabela, né? Nossa tabelinha ban. Como o foco aqui não é MySQL, e eu já expliquei as funções, né, da DLL, aí, da plugin da MySQL que a gente utiliza no SAMP, para acelerar o vídeo mais uma vez, eu vou estar colocando aqui, né, a nossa tabela, certo? A gente vai estar executando uma query, ela vai criar uma tabela com o nome ban, se não existir, né? E aqui vai ter account id, o IP do jogador, GPCI, eu já vou falar disso, gente. Tá? Eu coloquei de propósito aqui, só para falar disso mesmo. Admin name, que é o nome do admin que baniu o jogador. Ban, que seria a data do ban do jogador no formato timestamp. Por isso que ele é um tipo int. Desban, que é a data de desban do jogador, também no formato timestamp. E o motivo. E aqui eu apliquei, né, as regras do MySQL de foreign key, né, onde a nossa campo account id vai ser uma referência ao campo id do player, né, da tabela player. Então vai ser uma referência a esse campo, que é o campo exclusivo e único, né, é o id único, o unique id das contas dos jogadores. Então não tem como ter outro. Então não tem como você ser banido duas vezes, beleza? Por isso que a gente está utilizando aí a foreign key, igual eu falei para vocês. Dessa forma a gente consegue manter a consistência dos dados. Não há como banir duas vezes, não há como desbanir duas vezes, não há como excluir um jogador sem excluí-lo da tabela dos bans também, porque como é que vai ter um jogador que não existe e está banido? Isso é uma inconsistência de dados, é por isso que eu gosto de colocar sempre uma foreign key, beleza? Então temos a nossa tabela criada, check ban tables, onde a gente vai colocar essa estoque. Aqui, né, a gente está checando o player table, tabela players verificada com sucesso. Eu posso vir aqui e colocar check ban table, copiar essa frase também, mudar aqui só para ban. Aqui também não é players, é player, né? O nome da nossa tabela é player e o nome da outra tabela é ban, certo? E tabela ban foi verificada com sucesso. Então agora a gente tem a nossa tabela criada, né? Ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, né? Com as informações aí relevantes em relação ao banimento do jogador. O nome do admin que o baniu, tempo de ban, tempo de desban, motivo, o IP do jogador e o GCPI do jogador, certo? Vou estar aqui fazendo um adendo falando sobre o GPCI do jogador, beleza, pessoal? É o seguinte, todo mundo sabe, eu acredito eu, né, que existe uma nativa que ela até meio que escondida, entre aspas, né, no SAMP, que é o GPCI, né? Deixa eu ver se, eu nem sei se ela tem mapeada. Ela não tem mapeada, ó, no SAMPCTL. É o GPCI, tá? Vamos, eu vou até, vamos pesquisar sobre, vamos, SAMP Wiki, será que tem lá SAMP Wiki? Não, vem, ah lá, tem, ó. Vamos ver o que é essa GPCI, ó. Gente, todo mundo acha, né? Vamos ver aqui, ó, olha lá, como que usa, né? String e o tamanho, certo? Então a gente pega ali pixel size off da string. Então se eu tenho, né, eu crio lá uma string, tal, new str, sei lá, 40. 41 o tamanho máximo, e coloco lá GPCI st no player age st size of player age. Aí ele armazena o GPCI do player. O que é esse GPCI, gente? Muita gente pensa que isso aqui é o endereço MAC da sua placa, do seu hardware. Não tem nada a ver, pessoal. Isso aqui não é nem seguro de usar. É por isso que é uma função que está escondida, porque na verdade o cálculo decidiu que ela não é segura, entendeu? Tanto é que existe cheater que burla ela. Então não adianta você querer ficar banindo as pessoas pelo seu GPCI. Isso daí só vai cagar no teu servidor, porque muita gente vai ser banida junto. Pode ter bans simultâneos, pode ter outras pessoas que não são player do seu server que um dia pode vir alugar e já chegar banido por conta disso aqui, gente, tá?
Vocês lembram quando eu falei sobre passwords e eu expliquei sobre encriptação e falei sobre hashes? Então, o GPCI tem a ver com isso. O que é o GPCI? Nada mais é do que uma hash, né? Ou seja, algo encriptado, certo? Então, é uma hash do caminho da instalação do seu GTA San Andreas. Só isso. Ou seja, é o caminho da instalação do seu GTA San Andreas encriptado. Então, se o seu GTA tá lá no C/arquivos de programas / sei lá, GTA San Andreas, Rockstar Games, né? Que é o padrão de todo mundo. GTA San Andreas. Esse é 2 pontos aqui, né? Pronto, é isso aqui, gente. Certo, é uma hash. É isso aqui transformado, encriptado, né, com uma hash. Então, outras pessoas podem ter igual a você. Outras pessoas podem ter o mesmo endereço de instalação, uma hash igual. Entendeu? Isso aqui não tem nada a ver, gente. Isso aqui não é seguro. Isso aqui foi feito para outros fins que não foram banir ou controlar os players do seu server de alguma forma, tá certo? Eu tô colocando aqui porque, como é um sistema de ban, eu gostaria de gravar, né, as informações relevantes ao jogador, né, ao caminho de instalação dele, ao IP dele. Por quê? Porque se eu estiver sofrendo um ataque no meu servidor de cheater, por exemplo, de hack, né, eu posso estar vendo quais são os GPCI que ele está usando, e quando o player logar, eu posso pegar aquele GPCI, eu posso criar um código que eu verifico aquele GPCI, se for igual àquele que o player sempre usa, o player que está com o cheater sempre usa, então tá uma ban automaticamente na hora de entrar no meu server. Pronto, assim eu consigo evitar de que um player, por exemplo, que está atacando o meu servidor utilizando cheater, e tem cheater que altera o caminho da pasta de GTA San Andreas em segundos, tá, gente? Tá? Entendeu? Eu posso estar bloqueando ele com isso. O IP é útil para muitas coisas, eu não preciso nem mencionar, não vou nem dar exemplo, todo mundo sabe por que precisa ter um IP guardado, para você saber as suas informações certinho, beleza? Então é isso, tá? Não usem GPCI para controle de ban ou de qualquer coisa do tipo, tá? Pode até armazenar a informação igual eu tô fazendo aqui, pode, entendeu? Mas vai utilizar ela? Dificilmente, muito dificilmente, provavelmente não, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo, que eu também vou estar respondendo todo mundo na medida do possível. Se você quer interagir com a gente, vou estar deixando o link na descrição do nosso fórum e do nosso Discord, onde você vai estar podendo tirar suas dúvidas, compartilhar os scripts aí com a comunidade, beleza? E se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aí no canal. Vou ficando por aqui então. Até a próxima. Falou. Fui.